Olá, pessoal. Eu recebi uma pergunta de como que eu consigo escrever um texto ao redor de um logotipo redondo. Ou seja, eu tenho aqui o logotipo do professor Guru, como que eu escrevo aqui em volta, por exemplo, aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso usando o Photoshop. Eu já estou aqui com o logotipo aberto, eu vou criar agora um documento novo. Vou vir aqui em File, New. Eu vou criar um documento de 800 por 800. Vou clicar aqui em Create, ele já criou o documento. Eu vou pegar o logotipo com esta ferramenta aqui de mover, vou clicar no logo, arrastar aqui para cima, voltar aqui para o centro do documento e soltar. O logotipo ele é maior do que o documento que eu criei, então eu vou diminuir esse logotipo. Então, como que a gente faz isso? Você pode vir aqui em Edit, Free Transform, ou simplesmente clicar em Ctrl T. Aí você vai, em qualquer uma desses cantos, você vai clicar e arrastar. Só que na hora que você está arrastando, você tem que pressionar o Shift, porque senão você vai distorcer o logotipo. Então, na hora que você pressionar o Shift, ele vai manter as proporções desse logo. Então, você vai diminuir para um tamanho aí razoável. Vou colocar ele aqui. E vou dar um Enter ou clicar nesse botãozinho aqui em cima. Ah, mas o logotipo ficou torto. Não tem problema, a gente pode colocar esse logotipo exatamente no centro desse documento. Como que a gente faz isso? Você vai clicar no Layer do logotipo, vai apertar o Shift e clicar no fundo, no background. Ele vai deixar esses dois aqui selecionados. E aí você vem aqui em cima, ó, clica neste segundo botãozinho aqui. Ele vai fazer o alinhamento na vertical. E neste penúltimo botãozinho para ele fazer o alinhamento na horizontal. Então, ele vai alinhar os dois exatamente no centro, tá? Aí você pode deixar qualquer um deles selecionados, tanto faz. E agora a gente vai criar uma elipse ao redor desse logotipo. Na verdade, a gente vai criar um círculo, mas eu vou usar a ferramenta elipse. Se não estiver aparecendo este botãozinho, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e selecionar aqui a Ellipse Tool. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui sem preenchimento, tá? Então você vai clicar aqui em Fill, clicar neste botãozinho aqui, depois você vai clicar aqui no Stroke, vai deixar um preenchimento sólido, e você pode, que é esse segundo botão, tá? E você pode escolher uma corzinha. Então eu vou colocar uma cor aqui, amarela. E vou também diminuir esse stroke, eu vou diminuir para 1 pixel mais ou menos, 1,5 pixel, tanto faz, tá? Não se preocupa muito com a precisão. Se você quiser deixar exatamente com 1 pixel, com 2 pixels, por exemplo, vamos colocar 2 pixels. Eu vou selecionar aqui, digitar 2 e apertar Enter. Então, pronto, já está configurado, agora a gente vai traçar a elipse. Mas como que eu faço para traçar uma elipse, no caso, traçar um círculo, né, que fique exatamente aqui em cima desse logotipo? Eu vou clicar em algum ponto aqui, vou começar a arrastar. Conforme eu arrasto, eu seguro o Shift do teclado, aí ele vai fazer uma bolinha certinha, tá? Só que aí, para a gente conseguir posicionar enquanto você está arrastando, você fica com o Shift pressionado, aperta o espaço do teclado. Quando você apertar o espaço e ficar segurando, você vai conseguir posicionar esse círculo aqui. Então, você posiciona, solta o espaço, continua com o Shift pressionado e vai arrastando, ó, até ficar mais ou menos no mesmo alinhamento do círculo. Ó, vou pressionar o espaço para mover, tá vendo? E vou ver se está na posição certinha. Vou soltar o espaço, vou soltar o clique e agora posso soltar o Shift. Então, pronto, ele já fez aqui uma elipse amarelinha. Agora, o que a gente vai fazer é aumentar um pouquinho o tamanho dessa elipse. Na verdade, aqui o meu logotipo, eu acho que ele ficou muito grande ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir tanto a elipse quanto o logotipo ao mesmo tempo. Eu vou selecionar aqui o logotipo. Deixa eu só subir aqui. Vou selecionar o logotipo, vou selecionar a elipse. Então, clique em Shift, clica aqui na camada da elipse. Eu vou no Free Transform,
Então, Ctrl T e vou diminuir. Como que eu consigo diminuir mantendo tudo centralizado? Você vai clicar aqui, você já sabe que se você não apertar o Shift ele vai distorcer, então você vai ter que segurar o Shift para ele manter a proporção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele diminua mantendo tudo no centro. Então, além de apertar o Shift, você vai ter que apertar o Alt. Segura o Alt, segura o Shift e vai diminuindo. Aí ele vai diminuir mantendo o centro. Tá? Então, eu vou diminuir aqui, ó. Vou deixar menorzinho. Vou soltar o clique. E agora eu solto o Shift e o Alt. E aperto Enter para confirmar. Ou clica nesse botãozinho aqui em cima. Vou dar um Enter. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a elipse selecionada e vou aumentar um pouquinho, porque senão o texto vai ficar muito encostado aqui no logo. Vou dar um Ctrl T, vou clicar aqui nessa bordinha, segurar o Shift, segurar o Alt e aumentar um pouquinho. Tá? Vou deixar um pouquinho afastado aqui do logo. Solta o clique, solta o Shift e o Alt, aperta Enter. Então pronto, ó. Você já está aqui com um círculo. Se você achar que não está numa posição boa, você ainda pode clicar aqui. Com esta ferramenta aqui de movimentação, você pode, com as setas do teclado, ajustar a posição. Também é uma outra possibilidade. Tá? Você pode ajustar a posição, deixar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais afastado. Então, vou deixar aqui na posição que eu quero. Eu vou duplicar agora essa elipse. Eu vou clicar aqui na camada da elipse, segurar e arrastar para esta folhinha aqui, ó. Soltou, ele duplicou. Então, a gente tem aqui uma camada de cópia dessa elipse. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor dessa linha, só para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Vou clicar aqui nessa elipse, clicar aqui na cor amarela e mudar, por exemplo, para um vermelho, vai. E agora, eu vou apertar Ctrl T e aumentar o tamanho dessa elipse. Vou segurar o Shift e o Alt, aumentar um pouquinho. Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Acho que aqui vai dar um tamanho razoável, deixa eu ver. Assim tá bom. Vou dar um Enter para confirmar e pronto. Então, a gente tem o logotipo, uma elipse amarela mais próxima do logo e uma elipse vermelha um pouco mais afastada. Agora, eu vou selecionar a ferramenta de texto, nesse T. Você vai selecionar a fonte que você quiser. Tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar Oswald. E aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever um texto aqui em cima da linha amarela e um texto em cima da vermelha. O texto da vermelha vai ficar aqui embaixo, o texto da amarela vai ficar aqui em cima. Então, como que a gente faz isso? A amarela é essa elipse 1. Então, você vai selecionar a camada dessa elipse. Com a ferramenta de texto selecionada, você vai vir aqui, ó. Quando você vem exatamente em cima da elipse, está vendo que o cursor está um quadradinho, que é para você escrever o texto. Se você vier aqui dentro, ele vai ficar com uma bolinha. Se você vier exatamente em cima da linha, ele vai ficar com essa linha parecendo um S. Você vai clicar exatamente nessa linha aqui. Você clica nessa linha e aí você digita o texto que você quiser. Por exemplo, vou digitar aqui. Professor Guru. Ih, mas ficou de ponta cabeça. Não tem problema. Terminou de digitar, pode clicar nesse botãozinho ou dar um Enter com o Enter, aquele Enter que fica junto dos números no seu teclado, tá? Não aquele Enter que fica próximo das letras, o Enter mais à direita. Então, vou dar esse Enter, está escrito o texto, mas está de ponta cabeça. Não tem problema, a gente vai fazer esse ajuste agora. Então, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que tem uma setinha preta? Se não estiver aparecendo essa setinha preta, que fica exatamente do lado da elipse, você clica, segura, e aí você vai ter duas opções. Uma setinha branca, que é a Direct Selection Tool, e uma setinha preta, que é a Path Selection Tool. Eu vou deixar nessa setinha preta. Com essa setinha preta selecionada, e com a camada do texto selecionada, você vai vir aqui. Em cima do texto que você escreveu, está vendo que a setinha está preta. Quando eu venho em cima do texto, está vendo que ela muda? Ó? Fica uma setinha para a esquerda, uma setinha para a direita. Você vai clicar, segurar e arrastar. Então, você vai conseguir girar esse logotipo. Está vendo que eu girei, mas ele está para dentro, né? Está de ponta cabeça e para dentro do círculo. Arrasta aqui para fora, sem soltar o clique, tá? Ó.
eu posso arrastar aqui para fora, posso jogar aqui para dentro. Eu posso arrastar para um lado, arrastar para o outro para fazer o posicionamento. No caso, eu quero posicionar aqui e para fora. Então, você vai posicionar aonde você quiser, tá? Você vai deixar na posição que você quer. Soltou, o texto já está lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com essa elipse vermelha. Então, eu vou selecionar a camada da elipse vermelha, que é essa cópia aqui. Vou na ferramenta de texto, vou clicar aqui em cima da linha, o cursor vai ter que ficar essa linhazinha, e vou digitar, por exemplo, o endereço. Então, o www.professorguru.com.br. Terminou de digitar, clica nesse check aqui em cima, ou o Enter do lado direito, lá do teclado, lá no final do teclado, do lado dos números. Clica nessa setinha. E aí você vai poder arrastar para posicionar. E no caso eu vou não só posicionar em cima da elipse, na posição que eu quero, mas para dentro, né? Porque eu quero que o logotipo fique com esta forma aqui, ó. Você vai deixar ele na posição que você quer. Eventualmente o texto vai ficar muito grande, né? Ficou meio esquisito aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto. Você vai deixar a camada selecionada e pode vir aqui no Character. Se não estiver aparecendo isso daqui, você vem em Window e seleciona esta opção aqui. Então, vindo aqui, opa, apagou, volta. Eu vou diminuir, acho que uns 48, ó, já vai dar um tamanho razoável. No Professor Guru eu também vou diminuir, porque eu achei que ficou muito grande. Então, eu vou selecionar aqui uns 60. Talvez até daria para diminuir um pouquinho mais, mas eu vou deixar assim mesmo. E aí eu posso eventualmente pegar esse texto aqui, se você achar que ele está muito colado ou muito espaçado, eu posso mexer nesse espaçamento entre caracteres. Então, por exemplo, aqui se eu colocar 0, ele vai ficar com os caracteres mais grudados. Eu vou deixar esse aqui um pouquinho mais espalhado, então eu vou deixar aqui em 100 e vou selecionar aqui o Professor Guru e deixar esse espaçamento aqui em 0 para deixar mais juntinho, tá? E agora eu vou mexer aqui nas cores. Então, eu vou pegar o Professor Guru. Vou clicar aqui nesse Color. E vou mudar para uma cor aqui que já tem no meu logotipo. Então, por exemplo, eu posso colocar esse mesmo tom de azul. Posso colocar essa cor mais escura. No caso, eu vou pegar esse azulzinho que tem aqui dentro dessa pedrinha aqui. Que é um azul um pouco mais escuro, tá? Vou dar um OK. Vou selecionar agora o Professor Guru. Vou clicar aqui em Color. Eu vou pegar esse tom aqui. Só que eu vou dar uma escurecida. Eu vou deixar ele um pouquinho mais forte, ó, para ficar bem visível. Vou dar um OK. E pronto. Já está posicionado, já está com as cores que eu quero. A única coisa que está errada aqui é que tem essas duas linhas. Então, como que a gente faz para assumir com essas duas linhas? Na verdade, você não vai precisar apagar essas linhas, basta ocultar essas linhas. Você pode vir aqui na elipse e clicar neste olhinho para apagar. E a mesma coisa aqui, ó, tá vendo que tem essa elipse, tem um olhinho aqui, clica no olhinho, apagou, pronto, está finalizado o nosso logotipo. E aí você consegue fazer o ajuste, ajustar as posições, tá? Então, por exemplo, se você quiser afastar um pouquinho mais o Professor Guru, o texto, né? Você pega a camada, seleciona a camada com essa setinha aqui, você vai clicando para afastar um pouquinho mais, para aproximar um pouquinho mais, tá? Mesma coisa aqui com o texto de baixo. Você pode aproximar um pouquinho mais e aí está finalizado o nosso logotipo. Se você entendeu, se você gostou do vídeo, se você curtiu essa dica, deixa o seu curtir. Se você tiver outras dúvidas aí com relação a montagens, algum recurso do Photoshop, pode mandar para mim, pode deixar aqui nos comentários, que eu leio os comentários. E assim que possível, eu faço um vídeo e posto aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que forem para o ar. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Até mais!